Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle do blog Michelle Design e hoje eu vim gravar um assunto um pouco polêmico. Gente, sinceramente, vou começar esse vídeo com um desabafo. Por favor, eu não aguento mais ver na minha timeline assuntos como Aí, tiraram a Dilma e colocaram o Temer. ou então, Ai, se tava ruim com a Dilma, pior vai ficar com o Temer. quando a pessoa fala isso, do meu entender, eu entendo como se por algum motivo, nem que seja por uma taxa mínima de 0,0001%, a Dilma é melhor do que o Temer. Vamos avaliar aqui outras coisas. Esse é o problema do brasileiro. Ele não defende a nação, ele não defende a política, ele não defende a pátria. Ele defende partidos políticos e candidatos. O que o brasileiro deve fazer é parar com essa mania de que achar que um candidato é melhor do que o outro, ou que se o Aécio entrar ele vai fazer mudanças, se o Cunha assumir o Brasil vai virar uma maravilha. Gente, não é isso. Eu não tô aqui defendendo Dilma, Aécio, PT, PSDB, PMDB, PVQ, PTP, PVT. Não, eu não tô defendendo partido. É exatamente esse o tema central do que eu quero falar. Que não adianta você defender partido. O que eu acredito que o Brasil, ele deve defender, ele deve lutar por uma reforma política. Ele deve buscar uma nova política, que as investigações contra a corrupção sejam intensificadas. Ele deve buscar uma política mais severa e mais rígida, porque independente do candidato que assumir, vai fazer merda do mesmo jeito. Isso não foi privilégio da Dilma. Pode entrar qualquer candidato, irá fazer merda. Simplesmente pelo fato de que o Brasil não tem uma política, não cobra dos candidatos que eles cumpram o seu papel. Não existe uma política que seja contra a corrupção. Muito pelo contrário, na maioria das vezes a política brasileira incentiva, que seja de uma forma mascarada, incentiva a corrupção, ao uso de propina, a toda essa bagunça que a gente vê atualmente. Eu não digo que a Dilma é melhor ou pior do que o Aécio, muito pelo contrário, eu acho que tá tudo no mesmo barco, tá tudo no mesmo nível. E eu acho que é isso que as pessoas devem ter na cabeça, de que nenhum candidato vai ser melhor ou pior do que o outro. A gente deve pensar, a gente deve ir pra rua. Eu não quero dizer que você não vá pra rua cobrar e tudo mais, porque eu acho que esse é o correto. Eu acho que o principal já está sendo feito, que é mostrar para esses candidatos que o Brasil, quando ele quer, que a população, quando quer alguma coisa, ela vai e ela cobra. E eu acho que o impeachment da Dilma, ele serviu para isso, ele serviu para mostrar aos candidatos que a gente tá aqui para colocar e para tirar, porque é nosso direito. Eu não acredito que seja um golpe, tá? Eu não sei como é que tiveram essa ideia de que foi um golpe e tá, eu não acredito nessa ideia. Eu acredito que se a gente bota, a gente tira também. Da mesma forma que a gente colocou, a gente tem o direito de tirar. Você deve sim ir pras ruas cobrar, mas não cobrar que tire o Temer e coloque fulano, ou que isso e que aquilo. Eu peço para que você não vá pra rua defendendo o partido ou defendendo o candidato. Eu peço para que você vá pra rua defendendo a pátria, a nação como um todo, defendendo ideologias e reformas políticas. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. O que eu achei muito engraçado antes do impeachment, nas manifestações pró e contra impeachment, eu achei uma coisa muito engraçada. Você via manifestações a favor ao impeachment, onde todo mundo estava vestido de verde e amarelo, ali lutando por melhorias, e você via estudantes, você via médicos e professores, você via toda uma classe, e não digo que foram em todas as manifestações, mas em boa parte delas, quando se aproximava algum candidato, de algum representante de partido político, como por exemplo Aécio, chegou a ser retirado de manifestações, chegou a ser vaiado e tudo mais. E eu achei interessante esse grupo fazer esse pensamento de que eles não estavam ali defendendo partido, eles não estavam ali querendo Aécio, eles estavam apenas exigindo o direito que é do cidadão brasileiro. Mas você via nas manifestações contra impeachment dizendo que era golpe,
e cheio de representantes políticos. Por exemplo, aqui em Maceió foi o que eu vi. Eu vi a entrevista de uma mulher falando que era golpe, que estava ali para defender a presidente e que tudo mais. E sinceramente aquilo dali me deu um embrulho no estômago, porque eu vi que ela não estava ali pelo Brasil, ela não estava buscando melhorias. Ela estava defendendo um partido que é a maior hipocrisia do brasileiro, é defender partido. Não ache que se você está na universidade, eu já comentei isso no meu perfil pessoal, não ache que se você está na universidade, se você conseguiu se formar, se você tem um bom emprego, não ache que foi por conta de Dilma ou de Lula. Não foi. Como eu falei lá, você consegue uma vaga na universidade porque você estudou. Tia Dilma não chegou e disse bem assim: ah, essa vaga nesse curso aqui de medicina vai ser destinada a Michaele, porque eu fui com a cara dela. Não é assim. primeiro, ela recebe pra estar lá. Segundo, é obrigação. É menos da obrigação dela, porque ela deveria fazer mais. Tá? Qualquer político, ele sempre faz menos do que a obrigação dele. Então, você não deve agradecer partido ou candidato porque você está na universidade, porque você recebe bolsa escola, por causa disso e daquilo. Você paga impostos, você trabalha para o governo. Então eu não vejo pra que agradecer partido político nenhum. Antes de gravar esse vídeo, eu comecei a pensar sobre esses assuntos. Lembrei de uma história lá das universidades e faculdades, comentando com um professor meu logo após a prova do Enem. E ele falou em sala de aula que os assuntos que a gente viu na prova, a gente estava comentando sobre a prova, que sinceramente a área de química e biologia estava muito complicada, pelo menos eu sou de escola pública e eu senti essa dificuldade. Então a gente estava comentando isso, que a parte de química, biologia e matemática estava muito complicado, estava muito chata mesmo de se resolver. E ele comentou que boa parte daqueles assuntos que a gente viu na prova, a gente não tinha visto em sala de aula. Porque simplesmente as escolas particulares, elas fazem o cronograma diferente. Os alunos que estão no terceiro ano, eles adiantam o conteúdo, principalmente o conteúdo do final do ano, eles colocam para o início. Daí o aluno, ele já vai fazer a prova do Enem tendo consciência daquele assunto. No entanto, os alunos do ensino médio, de escolas públicas, o cronograma não pode ser mudado porque a gente tem que seguir o cronograma que a secretaria nos manda. Então a gente não tem como ver todo o assunto. E a prova, foi em outubro. Ela foi em outubro. Esse ano ela é em novembro, se não me engano. Mas ano passado ela foi em outubro. Ou seja, a gente ainda tinha novembro e dezembro de conteúdo pra ver. Como tem aquela questão de greve, de atraso e tudo mais, complicou ainda mais porque tinha muitos assuntos que a gente ainda não tinha visto. Resultado, quando a gente chega no Enem, a gente se depara com assuntos que a gente nunca viu. Daí tu vem me dizer que eu só tô na universidade porque a Dilma ou o Lula abriu as portas da universidade pra mim? Como? É como se aquilo dali, aquele choque que eu levei ao saber daquilo, fosse uma porta sendo fechada na minha cara, dizendo que eu não era capaz de fazer a universidade simplesmente porque eu sou de escola pública. Se o aluno de escola pública não se esforçar, não se interessar e não buscar, ele não vai conseguir. Isso daí é uma questão pessoal, não é questão de governo, não é o governo que tá, é claro que o governo, ele possibilitou, ele abriu o Enem, sabe? Ele criou o Enem, ele teve essa brilhante ideia, as universidades públicas e tudo mais. No entanto, como você pegar uma pessoa que não sabe nadar e jogar no rio? É isso que o governo faz com você que é de escola pública. Você não tem, na maioria das vezes, professores satisfeitos porque o salário está atrasado, porque não tem transporte. Você vê alunos frustrados por não ter uma aula com bom conteúdo, aulas interessantes, você não tem uma boa alimentação nas escolas, você não tem segurança nas escolas, você não tem saúde nas escolas, você não tem diversos tipos de educação e coisas que são necessárias na escola. O governo vem me dizer que me abriu portas. Eu não entendo, é muita cara de pau você dizer que abriu portas, mas você não dá o suporte. É muito complicada essa ideia. Não defendam jamais partido. Eu vou falar isso. Eu acredito, uma coisa que me preocupa muito com relação à política brasileira é a questão dos jovens
não se preocuparem mais com a política. A história dos caras pintadas. Os caras pintados foram, foram aqueles que pediram as eleições diretas. Foram aqueles jovens que estavam na rua pedindo por melhorias, pedindo por tudo. E você viu jovens de faculdade, do ensino médio, ali lutando e cobrando. E hoje em dia você vê jovens acomodados, você vê mais jovens preocupados com coisas fúteis. Uma música que pode definir muito o meu estado de espírito agora, meu estado emocional agora, com relação a todo esse confronto, com toda essa confusão política que o Brasil se encontra, é uma música do Cazuza, Ideologia. Essa música, caramba, ela é muito rica culturalmente, ela é muito rica em letra. Eu vou tentar deixar um trecho dela aqui, eu não sei se eu vou conseguir deixar o trecho dessa música. Gente, essa música, quando ele inicia dizendo meu partido é um coração partido, ele já começa quebrando toda essa ideia que o brasileiro hoje está. Essa ideia de que você tem que defender um partido, você tem que estar num partido. Ele já começa dizendo que o partido dele é um coração partido. Você já começa a sentir a música por aí. Eu acho que o brasileiro deve levar mais essa ideia de ir pra rua e cobrar por melhoria. Porque independente do político que entrar lá, que assumir, que seja Dilma, que seja Aécio, que seja quem for, vai dar merda do mesmo. Eu já vi no Facebook manifestações contra o Temer. O que eu acho sobre isso? Eu não acho que seja errado, né? Como eu falei, eu acho legal a proposta de você ir pra rua, cobrar e tudo mais, mas sempre com a ideia de não defender partido político. Você deve defender a política brasileira, você deve defender que o Brasil necessita, não é nem questão mais de precisar. O Brasil está necessitando, ele está clamando por melhoras, por melhorias. Então eu acho a ideia legal, claro que eu acho. Porque é o começo, eu acho que começa por aí. No entanto, eu não acho que tirando, infelizmente eu devo dizer isso, talvez seja um choque de realidade que a gente precisa, mas eu confesso que não vai ser Aécio, não vai ser Cunha, não vai ser Temer que vai tirar o Brasil desse buraco. Porque como eu falei, independente de qualquer candidato que entrar, que chegar a assumir, irá continuar a mesma coisa. Por quê? Porque o Brasil, ele não vai punir o corrupto, ele não vai punir o corrompido. Você pode ter conta no exterior, você pode roubar, você pode subornar, você pode fazer o que você quiser, porque o Brasil, ele permite isso. Então esse é o problema. Por isso que eu digo, independente de estar qualquer um que esteja, vamos continuar nessa mesma coisa. Então, independente do que entrar, a gente vai estar indo pra rua direto, porque a gente vai estar pedindo para que fulano saia, para que não sei quem saia. Eu vejo que tem gente também defendendo novas eleições. Seria uma boa opção? Talvez de imediato nessa situação, já que o Brasil não está aceitando Dilma nem Temer e eu não vejo candidatos ao nível para melhorar o Brasil, talvez seja uma saída de emergência, digamos assim, novas eleições. Mas é como eu disse, isso não garante de melhoria. Eu acho que o que o Brasil precisa seria ir para a rua para pedir uma reforma política. Eu acredito na reforma política como a única forma de a gente tentar melhorar esse quadro, de a gente tentar reverter. E é claro, os eleitores têm uma ideia sobre o que é política. Não adianta você ser grato porque fulano criou isso e criou aquilo e votar nele simplesmente por isso. Porque é até clichê, né, essa frase, mas nunca deixará de ser citada, de que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Eu não sei se essa é a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Então, é exatamente isso. O governo, ele tá para te servir. Outra frase que eu acho importante é que o povo não deve temer o seu governo, mas o governo deve temer o seu povo. A gente tem que despertar essas ideias. A gente tem que deixar de estar nessa caixa e sair pra fora e ver como realmente está a situação. Porque até então, eu vejo muita gente que estão assim, ó. A crise
que tanto se fala, acho que a palavra do ano é a crise no Brasil. Mas essa crise que o Brasil enfrenta, na maioria das vezes, ela é tida como crise financeira. Mas, sinceramente, se fosse apenas financeira, eu estaria muito feliz, eu estaria contente se fosse apenas financeira. Mas não é. A crise que o Brasil encontra, ela é uma crise que vai além do dinheiro. Ela vai à crise política, ela vai à crise emocional. A verdade é que o Brasil, ele se encontra numa verdadeira depressão. Ele não tem mais perspecção de sair nesse fim do túnel. Eu cheguei a falar sobre isso uma vez com a minha professora de história, exatamente sobre essa depressão que o Brasil se encontra. Porque você vê você vê inúmeros analfabetos políticos que não sabem nem o que é ser da direita e ser da esquerda. Isso já começa por aí. Eu não digo que você obrigatoriamente deve defender um dos lados. Eu, particularmente, não sou direita nem esquerda, tá? Eu não defendo nenhum lado. Mas é necessário que você tenha um conhecimento sobre o que seja. Você vê pessoas que não sabem o que são petistas e nem tucanos. Acredita, existem pessoas que não sabem. Você vê pessoas ainda defendendo partidos, que, como eu já falei, é a maior hipocrisia. Então o Brasil, ele se encontra nessa crise, nessa depressão, que não é apenas financeira. É uma crise de princípios, é uma falta de ética, é uma falta de ideologias. Assim, reforçando ainda mais a música de Cazuza, onde ele diz: ideologia, eu quero uma pra viver. É exatamente isso em que o Brasil necessita. O Brasil precisa de uma ideia, ele precisa lutar por um ideal. Porque você vê um monte de marionete, essa é a verdade, e você vê também muitas pessoas indo para as manifestações só por irem, porque a massa está indo, você vai também, mas você não sabe por que você tá lá, você não sabe nem o que é aquilo dali. Eu vi inclusive uma reportagem, quase como uma reportagem, onde o cara perguntava: você é direita ou esquerda? A menina dizia: mãe, eu sou direita, eu sou esquerda. você fica tipo: oi? Caramba, até pra isso você não sabe, então por que você tá lá? Você tá aí por quê, afinal? Sabe, você começa a se questionar por isso. E eram manifestações a favor do impeachment, e ela chegava a dizer que ela era jovem, que ela estava ali por isso, buscando a melhoria do país, mas ela não sabia que era direita ou que era esquerda. Também levantar essa questão de que por que a gente tá lutando? A gente tá lutando pra tirar partido, ou a gente tá nas ruas, a gente tá lutando, buscando melhoria? A gente deve questionar esse assunto também. Então, esse vídeo foi mais um desabafo. Se eu fosse falar, eu teria muitas coisas pra falar aqui, tá? Se eu fosse levar mesmo esse assunto, eu iria passar o dia todo aqui falando. Mas pra não ficar um vídeo muito chato. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, porque aí eu sei que você gostou e eu trago mais vídeos relacionados à política e tudo mais, tá? Então, se você tem algum tema específico e gostaria que eu falasse aqui, saber a minha opinião, comenta aqui embaixo também, que com certeza eu vou gravar esse vídeo, tá bom? Então, é isso. Um beijo e tchau!